Rádio AM. Olhar atento para os assuntos que marcam o dia a dia de Itatiba. Cidades Irmãs é o documentário dirigido por Luiz Bocchino e Bruna Correia, produzido pela Filmes do Mato. O documentário Cidades Irmãs traz um pouco da história de Itatiba, a sua relação com duas cidades italianas, Toro e Oratino, e Tosa, no Japão. Para sabermos um pouco mais desse documentário, que terá pré-estreia nesta quinta-feira, dia 28, e também na sexta-feira, dia 29, no Cinema do Alan Duarte, nós vamos conversar com o produtor itatibense Luiz Bocchino. Luiz, satisfação. Gostaria que você falasse um pouquinho, deste documentário, uma sinopse, por favor. Bom, o documentário Cidades Irmãs é um documentário clássico com entrevistas e ao mesmo tempo ele é um filme de viagem, um relato de viagem. A gente começou entrevistando aqui em Itatiba historiadores, o Paulo Degani, o Luiz, o nosso secretário de Cultura e Turismo, e a partir daí a gente começou a traçar, porque a gente foi descobrindo a história dos tratados, das Cidades Irmãs de Tosa, no Japão, Toro e Oratino, na Itália. Então a gente foi descobrindo no decorrer da nossa pesquisa no Arquivo Público Municipal e nas entrevistas como que esses acordos tinham se dado. E aí foi um documentário investigativo. A gente depois foi até essas cidades para saber qual é a relação que existe hoje e o que eles lembram da época dos tratados. Perfeito. Agora, Luiz, já que vocês estiveram lá, com a produtora, nos fale, o que eles levam de Itatiba e o que Itatiba traz dessas duas cidades? Eu acho que ficou muito marcado na época dos tratados, principalmente falando ali da Itália, coisa do 2018, 2019, com algumas trocas culturais que aconteceram de fato, como por exemplo a Piracema, que é o grupo daqui, foi tocar nessas duas cidades. E existe um desejo muito grande deles, por conta da migração italiana que ocorreu para cá, de saber mais sobre a nossa cultura. Então existe um desejo, no Japão também existe um desejo de saber o que é Itatiba e qual é a cultura de Itatiba, o que dessa cultura pode ir para lá e quais trocas podem ser feitas. Bom, Luiz, a gente vê, você falou do Grupo Piracema que esteve se apresentando lá, há um vínculo muito grande, com Toro e Oratino, por meio do André Bartolomeu, que inclusive tem residência lá, e é um projeto cultural, a apresentação que ele faz no verão lá, com muita gente. Agora a gente percebe que o itatibense mesmo, no dia a dia, nem sabe, dessas duas cidades irmãs. Exatamente. Eu, como itatibense, aquela placa, tanto agora, a placa ali na entrada de Jundiaí, quanto a entrada ali perto do mall, aquelas placas, elas me despertavam, desde que elas foram colocadas lá, elas me despertavam uma curiosidade enorme. Mas, por que Toro? Por que Tosa? Como que isso aconteceu? E eu acho que o documentário ele pode esclarecer, me esclareceu, para mim foi uma satisfação poder fazer esse filme, e é um filme que eu fiz para Itatiba. Geralmente a gente faz filmes para festivais, para o grande público. Não, esse filme eu fiz para Itatiba se reconhecer e ver a importância também que Itatiba teve em acolher os imigrantes, tanto japoneses quanto italianos, e como isso se refletiu na época desses acordos, como o Itatiba é respeitado lá fora também. Perfeito. Agora falando da produção dessa sua equipe, vamos lá, o trabalho de quanto tempo e esse resumo em quantos minutos para ser exibido nesta quinta e nesta sexta-feira? Bom, o filme tem 30 minutos, ele começou a ser desenvolvido em novembro de 2022, para ser submetido para a Lei Paulo Gustavo. A gente desenvolveu o projeto e depois foram 4 meses de pré-produção, então foi todo esse imbróglio, porque a gente não fala japonês e a gente não fala italiano. Então, graças ao André Bartolomeu e a Shoko Masui, que foi a pessoa que nos recebeu lá no Japão,
a gente conseguiu agendar essas entrevistas com prefeitos, ex-prefeitos, pessoas da cidade. Então foram 4 meses reservando hotel, reservando voo. Depois a gente passou uns 20 dias viajando nessas cidades, e aqui em Itatiba eu gravei por vários meses. Tanto as entrevistas quanto as imagens de cobertura eu pude, como eu estava aqui, pude fazer com cuidado no pôr do sol, pegar umas imagens bem bonitas da cidade. Bom, eu queria convidar vocês para a pré-estreia do documentário, que vai acontecer nessa quinta e sexta-feira no Cineclube José Cesarini. O Cineclube fica na rua Benedito Franco de Godoy, número 81, Jardim Coronel Peroba, subindo a Expedicionários ali. E vou ficar muito feliz de poder estrear o filme aqui em Itatiba. Perfeito. Agora, Luiz, o espaço, né, lá do cinema, apesar que o cinema é super confortável, mas é restrito, né? Há necessidade de um agendamento? Não, a gente está fazendo... A entrada é franca, a classificação do filme é gratuita, e a gente está fazendo sujeito à lotação. Então, a sessão começa às 20 horas, se quiser garantir o seu lugar, que são só 50 lugares por sessão, só chegar um pouquinho mais cedo. Perfeito. Depois disso, dessa pré-estreia, lá no cinema que a gente fala, né, que conhecido como Cinema do Alan Duarte, onde os itatibenses poderão acessar ou assistir, teve a visibilidade desse seu documentário? Então, a próxima etapa que a gente está pretendendo é conseguir um financiamento para a gente fazer a exibição igual a gente está fazendo aqui, só que nas outras cidades, em Touro, Tossa e Oratino. E o filme vai rodar por festivais para poder, né, ter uma carreira. E depois a gente pretende principalmente divulgar e deixar disponibilizado no YouTube para todos os itatibenses. Perfeito. Você pode falar, Luiz, o grau de satisfação de ter essa produção? Afinal de contas, a sua produtora Filmes do Mato tem muitos trabalhos realizados, mas esse é uma coisa que a gente faz dizer, tem muito valor pessoal para você, cidadão itatibense. Com certeza, eu como itatibense, formado em cinema, para mim é a primeira grande, sem ser exercícios ou ensaios, é a primeira grande produção que eu consigo fazer aqui. E de um tema que, quando eu conversei com os meus amigos de infância, e falei, tô fazendo um documentário sobre as cidades irmãs, todo mundo falou, nossa, que legal. Puxa, esse é um tema que todo mundo tem curiosidade. Todo mundo que a gente chegou para fazer a entrevista, a pessoa falou, que legal que vocês estão fazendo esse filme, porque é um filme que vai ajudar aos itatibenses a saberem sobre si mesmos também, assim. Sobre o que a cidade de Itatiba representa para italianos e japoneses. E da mesma forma, né, a gente saber o grau, né, de importância de Itatiba para essas 3 cidades irmãs. Exatamente. E vou te falar, existem muitas coincidências que são incríveis, assim. Coisas até que estão fora do filme, mas que a gente viveu. O Paulo Degani, quando foi para lá, viveu também, compartilhou com a gente. As mesmas árvores que são plantadas nas ruas aqui de Itatiba são árvores que são plantadas lá em Oratino. Quando a gente chegou em Touro, estava tendo uma procissão para São Genaro. Então, assim, o São Genaro não é Santo Antônio, né? É muita coincidência, um santo daqui, santo de lá. Então, acho que existe muito também uma vontade do poder público dessas cidades de que volte a existir um intercâmbio. Tinha um intercâmbio muito legal entre as crianças, de trocar cartas, e os prefeitos veem muito hoje o uso da internet, alguma maneira que, com esses tradutores em tempo real, né, por causa da língua, que poderia ser feito um intercâmbio maior das crianças com esse aprendizado da troca de culturas, e até também dos artistas daqui de Itatiba poderem vislumbrar, expor suas obras, fazer suas performances nessas cidades também. Bom, Luiz, sucesso, né? A você, a sua produtora, parabéns por esse trabalho e o convite, mais uma vez, à população. Cheguem cedo neste dia 28 e 29 de novembro do ano da graça de 2024, ao Cine José Cesarini. Muito obrigado, espero todos lá e boa sessão pra gente.
Lembrando que ela começa às 20 horas, impreterivelmente, então cheguem bem antes. 20 horas, exatamente. Cheguem antes, garanta seu lugar e é isso.